Santíssimo, eterno e soberano Deus, Pai de infinita misericórdia e bondade, graças te dou, meu Senhor, porque creio e confio no seu eterno, divino e glorioso nome. E esta é uma manhã que me coloco na tua presença, esperançoso que a tua misericórdia, a tua graça e o teu poder possam alcançar a minha vida. Porquanto, meu Deus, eu te glorifico, exalto e bendigo, porque tenho visto, ó Deus amado, ó Deus eterno, a tua divina, eterna e misericordiosa compaixão. Tem piedade da minha alma, ó Deus, meu Pai, e do meu espírito. Me dá forças, ó Pai, para que assim se cumpra mais um dia na soberana presença de Deus e assim se conclua, ó Deus, mais uma oração da alvorada para a honra e para a glória do Senhor. Anima-me a alma e o espírito, pois a tua palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Eu desejo, ó Deus meu Pai, verdadeiramente buscar o onipotente, onisciente e onipresente poder do meu Senhor. Deus, assim me dá graça, te peço, piedade e compaixão, para que em tudo e por tudo alcance eu a estrada da misericórdia, a estrada do poder e da graça, em que muitos santos, nossos antepassados, ao qual ouviram até mesmo as promessas de Deus que foram feitas aos seus pais, seguiram, ó Deus e meu Pai, há muitos e muitos tempos atrás. E verdadeiramente, diz a tua palavra, que o Senhor confirma os passos de um homem bom. E eu peço, em nome de Jesus Cristo, que dê graças, assim como tu deste graças ao povo de Israel, para que ouvissem e pudessem prosseguir em dias tão difíceis, ó Deus eterno, os ensinamentos de Deus. Tu possas assim também me dar a graça, ó Deus divino e soberano, para que eu consiga concluir mais um momento de oração em direção aos altos céus. Por isso te peço e vejo que a tua palavra, ela é, ó Deus, poderosa, divina, soberana e eterna. E assim te peço que me auxilies, ó Deus eterno, na condução da multidão de milhares e milhões de palavras e de pensamentos que precisam ser, ó Deus eterno, verdadeiramente construídos segundo a misericórdia e a piedade de Deus. A tua palavra diz, ó Deus, que se o homem esquecer do Senhor, verdadeiramente o Senhor esquecerá do homem. Há uma palavra gloriosa que eu sempre leio e desejo no meu coração que se cumpra, ó Deus, nos meus dias, para que eu nunca venha me esquecer de Deus. Ela está lá no livro de Deuteronômio. Eu não me recordo verdadeiramente assim o verso, mas diz a palavra: se esqueceres do Senhor, teu Deus, e andares após outros deuses, e os servires, e os adorares, protesto hoje contra vós, outros, que perecereis. A Bíblia me mostra que se eu esquecer de Deus, e se eu abandonar a Deus, eu certamente irei perecer. Eu desejo nesta manhã renovar, ó Deus, a lembrança do Espírito de Deus na minha mente, no meu coração, na minha alma, ó Deus, em tudo que há em mim. Que eu possa lembrar em todo tempo que eu não devo esquecer de Deus. Eu tive, certa ocasião, perguntando, ó Deus meu Pai, a algumas pessoas, e eu vejo que é muito comum o homem esquecer de Deus. Eu digo a Deus nesta manhã, assim, diante do reino de Deus, que eu desejo, Pai querido, refazer todas as coisas que me levam, ó Deus, a perecer. Quando eu estou meditando na palavra de Deus, eu vejo que cachoeiras, rios e mares, diante da graça divina de Deus,
quando foram constituídos, nunca mais foram esquecidos da parte de Deus. Deus assim lhes dá aquilo que lhe convém, como seja a água abundante, pois ali verdadeiramente habitam outras criaturas microscópicas, até mesmo os peixes e outros insetos e outros mais seres viventes que ali habitam nas águas. Aquelas águas então têm milênios que verdadeiramente elas se repetem e se lançam aos olhos e aos ouvidos de muitas e muitas gerações. Eu desejo nesta hora agradecer a Deus porque vejo que a sua palavra ela é fiel. Eu desejo em todo tempo, ó Deus, caminhar de forma que eu me lembre dos preceitos de Deus, das prerrogativas sagradas ao qual agradam a Deus. Por isso eu aplico esta oração, pedindo a Deus que a sua justiça possa me cobrir, ó Deus, o coração, a alma e o espírito, pois que sei que não preciso, Deus, de apenas mais um dia, mas eu preciso de tempos e tempos, e por que não dizer da eternidade de Deus, para que a minha alma e o meu espírito possam repousar definitivamente sobre o governo perpétuo de Deus. Obrigado, meu Senhor, porque tem aberto não apenas, ó Deus, os meus ouvidos para que eu ouça, mas também tem aberto meus olhos espirituais para que eu veja. E assim eu busco olhar não apenas para as coisas, ó Deus eterno, temporais. Eu olho em nome de Jesus Cristo, ó Deus, para as coisas eternas e espirituais. Abre-me, ó Deus, prostrado diante de Ti, o momento da compaixão, da piedade, pois desejo temer ao Senhor, porque a Tua palavra diz que a sabedoria do homem, ela está ligada em temer a Deus. Por isso construo, segundo a misericórdia e piedade de Deus, mais uma vez a oração da alvorada. Eu desejo, ó Deus e meu Pai, aqui permanecer e alimentar a minha alma, o meu corpo e o meu espírito. E não somente eu, mas também aqueles que estão a ouvir esta oração. São os meus amados irmãos, companheiros em Cristo e companheiras, santas mulheres que também debruçam-se diante de Deus e rogam e imploram que Deus lhes ajude e assim caminham, não apagadas, entristecidas, ó Deus, como caminham aqueles que não têm esperança em Deus. Mas elas caminham, ó Deus meu Pai, fazendo assim a construção de uma oração, ó Deus, que agrade ao Senhor, pois que tem também ressoado aos ouvidos das santas mulheres, ó Deus, os negócios sagrados de Deus, porque o Senhor tem colocado diante de todos os homens verdadeiramente as bênçãos e a maldição. E nós podemos claramente, ó Deus, caminhar acesos nos luzeiros de Deus, na palavra do Senhor, pois a própria Escritura diz: lâmpada para os meus pés é a Tua palavra e luz para os meus caminhos. Obrigado, Senhor, porque Tu tens me dado graça para que eu possa buscar ao Senhor e tem me dado graça para que eu possa, ó Deus, obedecer ao Senhor. E em nome de Jesus Cristo, a minha alma e a alma de todos os meus irmãos venham ser alegradas e abençoadas pelo poder onipotente de Deus. Ó meu Senhor querido, me ajuda a ouvir a Tua voz, porque muitos homens, ó Deus, tiveram que passar o Jordão para habitar, ó Deus, na terra. E eu aqui estou verdadeiramente desejoso, ó Deus, de que meu descanso e o descanso dos meus amados irmãos, ó Deus, companheiros em Cristo, ao qual conheço aos meus olhos e também os que não conheço, aquele que verdadeiramente tem fome e sede, não apenas de colocar o seu esqueleto humano de pé, a sua vida física de pé, biológica, mas entende claramente que é um decreto de Deus a colocação de alimentar o seu próprio espírito e a sua própria alma. A Bíblia diz
que nós devemos nos alegrar em Deus em todo o tempo, porque Ele é o Senhor da nossa vida, Ele é o Senhor da nossa alma. Eu aprendi, consoante, ó Deus eterno, a minha alma, para que eu possa, Deus, nutri-la em meio aos negócios sagrados de Deus, em meio às bênçãos do Senhor, ao qual tem nos dado graça, não apenas para comer as coisas, ó Deus meu Pai, terrenas, temporais, mas também alimentar e nutrir a minha alma, ó Deus, levando ela a se acostumar em todo o tempo, a construir responsabilidade, compromisso, ó Deus, de subjugar-se aos ensinos sagrados de Deus. Obrigado pelo empenho que tem me auxiliado a olhar para o Senhor, pois uma palavra, Deus, gloriosa, tem me dado a oportunidade de sempre lembrar de Deus, pois a Escritura Sagrada, ela diz: olhai para mim e sereis iluminados. Eu olho para Deus e desejo, ó Deus meu Pai, não apenas olhar, mas guardar e cumprir as sagradas palavras que o Senhor tem me ordenado desde os dias mais antigos ao qual foram dados aos meus antepassados. São palavras, ó Deus, que devem ser entendidas pelo homem como prerrogativas eternas. O homem deve entender que muitas escrituras, ao qual somos levados a conhecer, elas são determinantemente uma ordem, porque em muitos momentos o Senhor fala que Ele ordena para que os homens possam observar a sua palavra. Então busco, ó Deus, não como um sonhador, não como um homem, ó Deus, que delira, mas busco a verdade de Deus e anuncio para minha alma, ó Deus, assim, todos os tempos em que for possível, colocar a minha oração a Deus, os preceitos, ó Deus, e ouvindo eu prossigo em direção à Sião celestial para a entrega da minha oração. Eu busco em Deus, ó Pai, ouvir a Tua voz. Eu busco em Deus, assim, temer e tremer, pois que o meu coração precisa de uma nutrição para que assim a minha alma fique quieta em todo o tempo, confiante no poder soberano de Deus. Me faz temer o Teu nome, me faz, ó Deus, guardar os Seus sagrados escritos e mandamentos, pois eu preciso ouvir a Tua voz, Senhor, para servir a Ti com grande alegria, e a Ti me achegarei continuamente diante da misericórdia e da piedade de Deus. Hoje é um dia de domingo e nesta manhã me é dada a oportunidade de não apenas, ó Deus, orar ao Senhor, mas também de construir, ó Deus, uma sólida, ó Pai querido, e eterna comunhão, porque muitos homens constituíram-se não apenas na obrigatoriedade, ou melhor, no compromisso de subsistirem nas suas vidas terrenas temporais. Ora, diante da sabedoria e do temor de Deus, eles entenderam claramente que o que Deus devolvia-lhes em sabedoria e em poder não era apenas um momento transitório de um ser vivente temporal, mas era a construção de uma relação, de uma comunhão eterna, ao qual o homem certamente já teria com Deus. Eu vejo, a Deus, que muitos homens nunca sequer pegaram num pergaminho e assim, todavia, tiveram um entendimento de que deviam levar a Deus as suas vidas em temor e tremor. Muitos homens, ó Deus, como Enoque, eles levaram uma vida de temor a Deus. Eram tempos antigos, tão antigos, muito, ó Deus, antigos, os primitivos dias, e ali aqueles homens se lançavam em temor a Deus. Eu acredito que não fossem muitos, nem milhares, mas a civilização primitiva, ela nos mostra que o próprio Enoque, após um longo tempo de vida, ele começou a se afeiçoar à pessoa divina de Deus. A Escritura é bem clara, mas ela é, ó Deus meu Pai, esclarecedora, de forma que poucos têm se escrito, ou assim na palavra, sobre Enoque,
mas uma palavra sempre rumina no meu coração e na minha alma e no meu espírito. Enoque andava com Deus e Deus o levou para si. Essa é uma palavra ao qual nos dá claramente e demonstra a fidelidade de Deus, porque eu vejo que Enoque se afeiçoou a Deus depois de ter vivido um tempo sobre a face da terra em que não tinha, na verdade, o compromisso com Deus. A Bíblia é bem clara em dizer que depois de 65 anos, Enoque andava com Deus e Deus o levou para si. Senhor, obrigado, meu Deus, porque Tu tens nos dado graça para poder compreender, ó Deus eterno, o fundamentalismo da Assembleia dos Santos de Deus, onde homens e mulheres desejam, ó Deus, cada um o seu lugar na presença de Deus. Por isso te peço, ó Deus eterno e poderoso, que a minha alma não venha te aborrecer, não venha te entristecer, não venha, Deus meu Pai, fazer com que a Tua ira possa se levantar, não apenas contra mim, mas contra todos, ao qual não desejam obedecer, como muitos homens, ó Deus eterno, que um dia conheceram a Tua palavra, mas hoje vivem como se fossem donos de si. Eles perderam, ó Deus meu Pai, assim a bússola de Deus e se lançam no que diz a palavra de Deus, em que muitos homens iriam apostatar. Eles verdadeiramente assim abandonaram a verdade de Deus. Eu desejo mergulhar, eu desejo, ó Deus, inundar a minha alma, o meu espírito, ó Deus, das verdades de Deus, escrituradas na Tua sagrada palavra. Porquanto, Deus, eu te peço que me lance, ó Deus eterno, a entregar a minha alma e todos os meus inimigos, ó Deus, pecados, sejam lançados diante dos Teus olhos e do Teu coração. Dar-me graça, Senhor, para que eu sempre me lembre que Tu tens me separado como um povo santo, como um povo lavado e remido, ó Deus, no Teu sangue. Me ajuda não apenas, ó Deus eterno, a me apartar, mas também a me entregar ao Senhor diante da Tua palavra e da Tua misericórdia. Esta é a manhã que eu trago a minha alma. Ela está com fome e também ela está com sede. Eu preciso comer uma comida ao qual o meu Salvador me ensinou na Escritura. E eu tenho ouvido não apenas, ó Deus, esta palavra na casa do Senhor, mas também tenho ouvido esta palavra no meu coração. E verdadeiramente a minha alma tem balbuciado, pois eu desejo, ó Deus eterno, fazer a Tua vontade. Então imploro e peço que o Senhor possa me auxiliar. Me auxilia, Deus e eterno Pai, a comer da comida e beber, ó Deus, meu Pai, da água da vida. Meu Salvador sempre falava ali em memória para que os apóstolos pudessem sempre lembrar: uma comida tenho que comer e que vós não a conheçais. Os discípulos perguntaram: que comida é esta? E ele respondia com grande alegria e com grande prazer: fazer a vontade de Deus. Eu busco em Ti, ó Deus, meu Pai, mais uma vez, com a devida, ó Deus, sabedoria, temor e tremor de Deus, assim, Senhor, satisfazer a Tua vontade. Eu vejo que é uma luta tremenda, pois o próprio apóstolo Paulo deixou registrado: quando eu penso em fazer o bem, o mal está diante de mim. Esse é um dia de combate. Eu aqui desejo auxiliar, que a minha alma possa se apoiar, ó Deus, na divina, eterna, santíssima e soberana presença de Deus. Apoia a minha alma, Deus, sobre, ó Deus eterno, os Teus perpétuos escritos sagrados. Apoia a minha alma, Deus, em fazer o desejo dos altos céus, para que assim, no futuro, ela já esteja inclinada, assim, compromissada com os negócios sagrados de Deus. Quando eu oro, eu sempre lembro
o meu compromisso, não apenas da minha defesa, ó Deus, de oração para mim próprio. Eu lembro que o Senhor me ensinou que eu tenho que amar ao meu próximo como a mim mesmo. Então eu busco, ó Deus, agregar, acelerar nesta oração, não apenas os benefícios de misericórdia, bondade, piedade ao meu coração, mas eu rogo ao meu Senhor que estenda tais benefícios aos meus amados irmãos, companheiros em Cristo, companheiras, servas de Deus, crianças, jovens, idosos, adolescentes, todos quantos, ó Deus, homens e que louvam, engrandecem e exaltam a Deus. Auxilia, pois, o teu povo, auxilia, pois, o teu rebanho, auxilia os teus escolhidos, auxilia, meu Deus, os teus eleitos. Aonde quer que exista um peregrino nesta hora, de joelhos, ou então fazendo menção de reverência, de temor a Deus, prostrado ou não, que seja alcançado pela misericórdia e a compaixão do olhar de Deus, pois que desejo me aperfeiçoar. Eu vejo que os homens ouvem uma palavra e determinadamente eles dizem que alguma coisa não podem alcançar. Sempre que eu vejo alguém conversar, eles dizem que a perfeição não existe, mas eu entendo claramente que ela existe, porque a palavra de Deus diz que Deus não é homem para que minta, e nem tampouco homem para que se arrependa. Então existe um Espírito Sagrado que verdadeiramente o Senhor fala para os homens: sede perfeitos como é o vosso Pai Celestial que está no céu. Eu busco nesta manhã ser perfeito, e perfeito em todo o tempo. E assim rejeito quando o homem diz que a perfeição não existe. Ora, o que é mais certo? Eu acreditar, ouvir e concordar com o meu Senhor, pois Ele diz na sua palavra: sede perfeito como é o vosso Pai Celestial que está nos céus. Ele diz: sede perfeitos. Eu glorifico o teu nome, porque busco equilíbrio em Deus. Um homem assim, lançado ao olhar a compaixão e a misericórdia de Deus, ele constrói uma aliança com Deus e entende que é uma aliança. E uma aliança é mais que um casamento, pois se trata da divina presença eterna e soberana de um Deus sobre a vida do homem. Nós assim ouvimos, e muitas das vezes, que vós sois templo do Espírito de Deus. E se nós somos templos do Espírito Santo de Deus, devemos entender que precisamos ser mais do que nunca equilibrados. Precisamos ser homens que estejam juntamente afeiçoados com a pessoa de Deus. Está claro que a Bíblia fala que em ser perfeito, porque eu vejo a razão de uma mulher equilibrada, de um homem, ó Deus, equilibrado, enfim, de um povo equilibrado diante de Deus. Eles vão entender claramente que eles pertencem a Deus, conforme o chamado da eleição para aquele que crê e foi alistado para toda a guerra. O Senhor separou um povo desde o início, ó Deus e meu Pai, da civilização humana. Houve um povo que foi separado, e esse povo, na verdade, é o início de toda a tribo que vai morar no céu. O Senhor diz na sua palavra: eu não vim trazer paz, mas vim trazer, assim, espada. Ele veio separar um povo para ele. Então ele pega um filho e separa da mãe, e ele pega uma mãe e separa da filha. E assim nós vemos que muitos homens são assim seres viventes da terra, mas muitos desejam viver segundo seu entendimento pessoal, anulando, ó Deus, de forma, ó Deus eterno, ignorante, muitas das vezes nem pensa a companhia, a soberania, ó Deus, e a sagrada, divina e eterna palavra de Deus em seus corações. Eu me animo nesta hora, porque sei que o Senhor me dará a abundância de tudo quanto as
as suas promessas têm assim me feito ouvir. Por isso dou ouvidos a Deus, guardando os seus mandamentos e guardando, ó Deus, os seus escritos, que são vivos como brasa viva para aquele que crê. E assim repousam eles no meu coração e na minha alma, e o meu espírito vai se deleitando, porque quanto maior for a minha fome e a sede espiritual, eu vejo e consigo ouvir dos altos céus a tua palavra que me diz para que eu suba as escadarias de Deus e chegue até, ó Deus meu Pai, a cidade santa. Eu desejo continuamente navegar, empurrar, ó Deus meu Pai, esforços que venham de Deus pela infinita misericórdia e bondade. Eu desejo receber não apenas, ó Deus, aquilo que os homens entendem e muitos dizem que é a bênção de Deus. Eu não quero, ó Deus meu Pai, de maneira alguma trazer entristecimento a Deus, mas cada um recebe aquilo que semear. E eu semeio nesta hora, em nome de Jesus Cristo, uma oportunidade de colocar uma oração diante da misericórdia e da compaixão de Deus. Por isso te peço, tem piedade de mim e reservo mais um tempo, segundo a compaixão e a graça de Deus, para que aqui eu possa humilhar a minha alma, fazê-la entender que ela depende de Deus, fazê-la entender que a sua sede só irá cessar se ela beber da água da vida que está na pessoa de Jesus Cristo e eterno, e também diante da Trindade de Deus. Ó querido Deus e eterno Pai, rogo a Ti que Tu olhes para mim com piedade, compaixão e misericórdia. Estenda Teus olhos para aqueles que ora estão ouvindo, ó Deus, assim atentamente esta oração, para que sejam, ó Deus, alcançadas, ouvidos, ó Deus e eterno Pai, os Teus filhos que ora assim balbuciam em oração, e assim como eu, colocaram os seus joelhos, e não obstante o colocar dos joelhos, mas colocaram a fé na pessoa eterna, soberana, divina, o nosso Salvador. Ele é o responsável, Ele é o único, ó Deus, que temos que pensar que pôde fazer a expiação dos nossos pecados. E não obstante a expiação, Ele é o nosso Redentor. Por isso te peço, todas as vezes que eu tenha que passar com as minhas orações, eu peço que em nome de Jesus Cristo, esse que me justificou, esse que me lavou e remiu os meus pecados, possa auxiliar como sumo sacerdote de Deus, que as minhas orações não fiquem entre o céu e muito menos entre a terra. Ó Deus, aqui pairando, dá-me ajuda, meu Senhor, para que em nome de Jesus Cristo eu possa ser perdoado, esvaziado, ó Deus, e assim purificado. Dá-me graças, ó Deus, para que eu tenha, ó Deus, o compromisso, a razão maior de entender que se trata de um reino santo, se trata de um reino soberano, divino, elevado, transcendental. Eu aqui estou me lançando, ó Deus, para que eu seja purificado, para que eu seja, meu Deus, eterno, lavado, ó Deus, e remido pelo sangue do meu Senhor. Assim te peço, ó Deus, que perdoe-me mais uma vez todos os meus pecados. Perdoa-me, ó Deus, pois sei que tenho fome, ó Deus, e sede de Deus. Mas em muitos momentos a minha alma ainda pode errar. Eu desejo sempre lembrar que eu não sou um pecador, eu sou um homem sujeito ao pecado. E busco em Deus as razões de ser realmente um servo de Deus, um adorador de Deus, um eleito de Deus, um escolhido de Deus e verdadeiramente um homem ou uma atalaia de Deus. O Senhor chama aquele que cuida das ovelhas de pastor. O Senhor também tem os seus presbíteros, tem os seus diáconos, tem, ó Deus eterno, os seus evangelistas e tem mais homens, ó Deus, que reverenciam, glorificam, ó Deus, e temem e fazem a obra de Deus no ministério sagrado, divino e eterno.
Obrigado, meu Senhor, porque existem muitas ocupações sacerdotais ao qual são contempladas pela pessoa de Deus Pai, a pessoa de Deus Filho e Deus Espírito Santo. Eu sei que não estou sozinho, ainda que muitos homens, posto que não veem, ó Deus e meu Pai, a realidade do mundo invisível de Deus, eles subentendem, ó Pai, que o homem que crê em Deus está sozinho. Nunca, Senhor, eu sei que não estou sozinho. Haja visto que já fiz provas inúmeras de que não estou sozinho. Por isso temo em Deus nesta manhã, para que eu possa fazer a vontade de Deus. Inclina-te, ó Deus, a me dar força, pois hoje não terei mais um tempo longo para expor as palavras da oração. Mas eu desejo, em nome de Jesus Cristo, que a construção desta oração possa envolver principalmente a alegria de Deus, pois a palavra do Senhor, ela é divina e eterna, e assim eu desejo que a minha oração possa desembarcar a contento de Deus. Eu desejo, Pai querido e eterno, que sempre o Senhor me traga lembrança para que eu possa me esforçar. É verdade que existem dias que eu estou com menos, ó Deus, disposição. Todavia, a Tua palavra, ó Deus, me deixa ali registrada no livro de Josué. Esforça-te e tem de bom ânimo, porque assim como fui com Moisés, meu servo, serei contigo todos os dias da vossa vida. Ali está uma palavra em que Deus manda que o homem venha se esforçar. Eu desejo trazer o exemplo não apenas de Moisés e também de Josué, mas o meu Salvador, ele também se esforçou. Ele era um homem jovem, e eu sempre, quando lembro do meu Salvador, eu vejo que todo jovem tem muita dificuldade de fazer as coisas básicas menores possíveis. O meu Salvador gloriosamente se esforça desde os dias da sua juventude, ou por que não dizer da sua infância. Assim, Senhor, eu te peço para que todos os homens entendam que o homem precisa se esforçar. Em vez, ou por vezes, às vezes o homem não tem muita força, não está com uma saúde espiritual que possa lhe dizer assim, em grotesca palavra, não está na ponta dos cascos espirituais, mas precisa verdadeiramente ouvir a palavra de Deus para que se dê em saúde, para que se dê em imunidade, para que se dê em bênçãos, para que se dê em vitórias e conquistas diante das batalhas, diante das guerras espirituais. Pois a Tua palavra, Deus, ela inunda, ó Deus eterno, todo o nosso movimento circulatório, sanguíneo. Ela inunda a minha mente e a minha caixa craniana, e os neurônios se alegram porque estão sendo irrigados diretamente do reino, do poder e da central única, santíssima, altíssima, soberana e transcendental de Deus. O que eu recebo não é das mãos dos homens, eu recebo uma inteligência maior, intelectual, cognitiva, uma sabedoria. Eu recebo, ó Deus e meu Pai, toda a eletrização que desce e emana do poder e das mãos de Deus. Por isso aqui eu me debruço com a confiança, ó Deus eterno, contínua de orar e buscar a Deus. Ajuda-me, Senhor, para que eu possa colocar a minha alma na posição do desejo sagrado divino de Deus. Por isso rogo nesta hora, perdoa-me todos os meus pecados, perdoa-me meus erros, ó Deus, meus excessos, perdoa-me, ó Deus, as minhas vacilações, perdoa-me, ó Pai, porque deveria ter feito e assim não o fiz, ou se fiz, ó Deus, deveria ter feito muito maiormente e melhormente aquilo que fiz diante dos olhos sagrados de Deus. Eu não preciso ver Deus com meus olhos, mas eu preciso saber como é a pessoa de Deus. E assim diz a Escritura: meu povo pereceu porque lhe faltou o conhecimento. O conhecimento de Deus não se vem só pelo ouvir, pois a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Mas tem uma Escritura em que diz que o homem precisa conhecer a Deus, ele precisa ter experiências com Deus, porque assim, se não tiver, nunca fará uso dos dons de Deus. O apóstolo Paulo diz
na sua escritura que o homem precisa ter todos os dons. Eu busco em Deus, nesta manhã, que o Senhor tenha compaixão, piedade, misericórdia da minha alma. Acrescenta-me, ó Deus, todos os dons necessários para que eu possa perseverar, não apenas nos dias de hoje, ou até mesmo amanhã, mas eternamente. Eu creio que terei que ser um homem sempre fazendo as minhas orações. Assim, ó Deus, eu lembro da Escritura Sagrada, em que ali estão os seres celestiais, e eles gritam e falam, ó Deus, de forma eterna: Santo, 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 Santo e Santo. Eles têm esse sonido para assim exaltar a Deus, glorificar e bendizer. Os querubins, ó Deus, e os serafins, eles te glorificam e te exaltam e bendizem o teu santo nome. Esta oração ali dos querubins, continuamente, eles falam que é santo, 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 santo e santo. Eu desejo orar, pois a palavra de Deus diz: orai sem cessar. E aqui na multidão das palavras, eu busco em Deus fazer a junção da melhor orquestra de palavras que possam, ó Deus, serem desembarcadas no gasofilácio sagrado de Deus. Agora me junto aos meus amados irmãos que em piedade, em compaixão, ora, gemem, outros até mesmo derramam suas lágrimas, outros rogam que sejam ouvidos, pois a misericórdia e piedade de Deus, ela é lançada de geração em geração. Obrigado, meu Senhor, porque tenho a confiança que nenhuma dessas palavras foram, ó Deus e meu Pai, lançadas por terra, mas em misericórdia e compaixão, eu desejo que todas elas, ao serem colocadas no gasofilácio, ó Deus, de ouro puro de Deus, elas sejam ali guardadas, e guardadas, ó Deus, cada uma delas serão assim apresentadas a Deus. E segundo a tua vontade e misericórdia, julga, ó Deus, a nossa causa. Julga, meu Deus, os pedidos que, ora, estão sendo enviados ao Senhor. Pois eu sei que o Senhor não tardará, pois a tua perfeição dará a resposta divina, ó Deus, não apenas a mim, mas aos meus amados irmãos, companheiros em Cristo, aqueles que estão atrelados e confiam sempre em prestar um serviço melhor do que aquele que foi prestado no dia anterior. Tem misericórdia de nós e nos ajuda, ó Deus, assim a orar também por aqueles, ó Deus, que estão distanciados, por aqueles que tanto pregaram o Evangelho e foram, ó Deus, alcançados, ó Deus, pela apostasia e abandonaram a verdade de Deus. Tem misericórdia de mim e de todos os meus companheiros, pois a tua palavra diz que aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Esta é uma manhã em que tenho eu a oportunidade sagrada, divina de Deus, de fazer-me, ó Deus, diante de Deus, como mais uma voz que se apende, ó Deus eterno, pela misericórdia e piedade de Deus. Ouve a minha oração, Senhor, ouve a minha oração e auxilia a todos quantos um dia estiveram de pé e caíram, mas a tua palavra diz que o cair é do homem, mas o levantar é do Senhor. Assim te peço, levanta, Deus, o caído, põe de pé, ó Deus, como diz a tua palavra, os ossos secos. Levanta, ó Deus, aquele que não tem nenhuma força, nem de abrir mais a Escritura Sagrada, e quanto mais ler a sua palavra. Eu espero, em nome de Jesus Cristo, que tu possas me dar graças em nome de Jesus, para cuidar não apenas da minha alma, mas também misericordiosamente dar força aos meus irmãos. É uma estrada longa, Senhor, e todos os dias eu tenho que levar a minha alma, o meu corpo, o meu espírito até a Jerusalém celestial. E dali eu mudo, ó Deus, o meu caminho e vou direto no tribunal do meu Salvador, Jesus Cristo. Ele é o meu sacerdote, Ele é o meu Salvador, Ele é o meu Redentor, Ele é o meu Senhor. Ele está sentado à direita de Deus, devidamente aparelhado como Deus de Abraão, Deus de Isaac,
Deus de Jacó. Ele intercede pela vida daquele que crê e confia na sua obra da crucificação. Ó querido, eterno e amado Deus Espírito Santo, peço a Ti que me dê graças para orar por aqueles em que o mistério de Deus ainda está assim depositado na sua vida. Eu me refiro àqueles que estão, ó Deus eterno, doentes em suas casas, aqueles que estão doentes, ó Pai, numa casa de um parente, e muitas das vezes o parente não tem o conhecimento da doutrina de Deus, aquele que está, ó Deus, numa situação, ó Deus eterno, dificílima de ser assim administrada. Eu entrego nas Tuas mãos os que estão nos hospitais, nas casas de repouso. Eu entrego a Deus aquele que idoso foi abandonado pelos próprios filhos, pela própria mãe e também pelo próprio pai. Aquele que jaze, ó Deus eterno, numa casa de repouso, onde até mesmo os seus vencimentos é que pagam a sua estadia ali diante dos seus últimos dias. Tem misericórdia, Deus, e compaixão, e visita nesta hora os processos dos homens que rogam e que imploram, ainda que na sua idade final, a terceira, ou melhor até a quarta idade, os homens oram e buscam em Deus que assim possam acalmar os ventos e a tempestade que horas lhes sobrevém. Dá graças, meu Deus e meu Pai, ao idoso, ao aposentado, ao que tem uma pequena força, ao que tem uma pequena fé, ao que está, meu Deus, assim aprisionado sobre os leitos dos hospitais, das clínicas, ó Deus, da casa de custódia, dos centros de recuperação, aqueles que estão no albergue, aqueles que estão abandonados nas ruas, ó Deus eterno Pai, aqueles que está, ó Deus, escravizado na prostituição e nos laços, ó Deus, nas correntes e nas algemas do inferno. Mas há um poder glorioso do Salvador Jesus Cristo. Ele é o libertador, e aquele que vem a Ele, de maneira nenhuma Deus o lançará fora. Assim eu busco na soberana, divina e eterna palavra que meu amado irmão, minha amada irmã, ou até mesmo você ouvinte que ainda não tem compromisso com Deus, que possa entender que maior é o Senhor, que verdadeiramente está para libertar, para salvar e para curar, do que qualquer que seja a montanha do inferno que na sua mente tenha se levantado e possa pensar que o inferno tem muito mais poder do que Deus. Parece uma coisa incrível, mas o homem incrédulo, ele entende que o diabo tem mais poder do que Deus. Mas eu entendo verdadeiramente que o meu Deus, ele tem poder sobre todas as coisas, sobre todos os seres, sejam os seres celestiais e sejam os seres terráqueos. Quando eu vejo a palavra de Deus, eu sempre vou lembrar que um dia um certo ser, ele era o maior de todos, no sentido direto em que se reportava a Deus. Ele desejou ser maior que Deus, e a prova maior é que de lá caiu terrivelmente. E não obstante ele, mas os demais que acompanharam ele naquela rebelião. Ó querido, amado, ó Deus, companheiro e companheira em Cristo, afeiçoe-se a Deus, entregue-se a Deus maiormente, para que você e eu possamos receber não apenas os embaraços temporal dos negócios dessa vida, porque eu sei que Deus tem misericórdia de nós e muito nos ajuda. Eu tenho um testemunho muito glorioso e sinto nas entranhas da minha alma a ajuda de Deus. Eu sinto Deus desembaraçar os meus caminhos e acrescentar aquilo que nunca deveria ser, ó Deus, alcançado por mim, mas alcancei em misericórdia e piedade de Deus. Por isso eu desejo ao meu amado irmão e à minha amada irmã que se afeiçoe a Deus, pois que existem caminhos que parecem caminhos. Como assim um dia o povo de Israel ficou ali rodeando diante do seu pecado por 40 anos. O caminho da cidade, da saída, o caminho
verdadeiramente que procuravam estavam a poucos quilômetros, mas o pecado lhes fez ficar rodeando no mesmo lugar. Assim eu penso que o caminho é Jesus Cristo, a saída é Jesus Cristo, a vida está em Jesus Cristo, porquanto olhai, humilhai e assim se lançai aos braços de Deus. Você certamente e eu teremos novos resultados muito melhores, maiores, porque tememos a pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, e nos lançamos na liderança do Espírito Santo. Ó bendito Deus e eterno Pai, esse é um dia que eu preciso já sair, pois tenho ocupações e negócios de Deus para prosseguir. Tem misericórdia e piedade de mim. Recebe, meu Deus, esta oração, ó Deus meu Pai, da alvorada, e dá graça aos meus irmãos, para que se fortaleçam na paz, no poder, na misericórdia, na graça divina, eterna e soberana de Deus. Esta oração, ó Deus, que aqui finalizo, em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém. E amém.